Eu estou aqui com o Dr. Magarinos, ele é da clínica Magarinos aqui no Rio. A clínica dele fica na Barra da Tijuca. Vou deixar aqui embaixo no box de informações todos os contatos com a clínica que vocês podem fazer e com o doutor, tá bom? Hoje a gente vai bater um papo, aquele nosso bate-papo de fertilidade, falando de fertilidade. E eu preparei umas perguntas para o doutor e eu espero que esclareça as dúvidas de vocês e que ajude vocês em alguma coisa. Vamos lá, doutor. Muito obrigado, Luana. É um prazer estar com você aqui mais uma vez e vou tentar responder as suas perguntas, né? Espero que satisfaça também as pessoas que vão assistir o vídeo. Vai ajudar muito. Então, doutor, a mulher já está tentando há algum tempo. Como que ela faz para identificar se ela tem uma dificuldade para engravidar ou se ela tem que continuar tentando? Bom, já começamos pelo tempo, né? Se a pessoa está tentando há 2 meses, 3 meses, isso não significa que ela tenha infertilidade ou que o marido tenha infertilidade. Que um casal fértil, em média, pode levar uns 5 meses para conseguir gravidez, né? Em 5 ciclos, digamos assim. E, teoricamente, às vezes não há uma boa sincronização entre a ovulação e a relação sexual. Isso poderia mesmo chegar a 1 ano. Agora, se já tem mais de 1 ano que não evitam e ainda assim não aconteceu a gravidez, provavelmente estamos diante de um caso de infertilidade. E aí, para isso sim, teríamos os exames que poderiam ser usados para tentar diagnosticar ou mesmo para nos posicionar diante ao tratamento que será feito, medicação que será usada, a dose da medicação, os exames vão ajudar nisso. A mulher está tentando engravidar há algum tempo, aí foi na sua ginecologista, a ginecologista pediu os exames, deu uma alteração. E aí o que fazer? Quando procurar ajuda no especialista de reprodução? Então vamos lá. Se é um problema simples, por exemplo, como uma mulher que não está ovulando regularmente, o próprio ginecologista pode induzir a ovulação com medicamentos relativamente simples e baratos, né? Se nós estamos diante de algum caso um pouco mais complicado, digamos que o marido tem um espermograma muito alterado, ou nós temos aí um problema mecânico, como uma obstrução nas trompas, ou trompas aderidas, endometriose, que pode provocar todas essas coisas, aí não adianta fazer uma simples indução da ovulação. Aí, nesse caso, a gente já teria que partir para uma técnica um pouco mais invasiva, né? Mas que consegue contornar essas dificuldades, que seria com a retirada dos óvulos, a fertilização fora do corpo, né? Vamos chamar de fertilização in vitro. E uma vez feita essa fertilização fora do corpo, os embriões seriam selecionados e transferidos de volta para o útero. Isso seria para um caso relativamente simples. Existe aí uma série de variações dessa técnica para tentar contornar outros obstáculos, né? Doutor, são Sim. feitos exames específicos antes da FIV, diferentes daqueles que o ginecologista nos pede para investigar? Bom, verdadeiramente sim, né? A gente, se está decidido que vai para um tratamento de fertilização in vitro, primeiro nós vamos ter que saber que tipo de medicamentos essa mulher vai fazer. Por quê? Dificilmente hoje se faz uma estimulação, se faz um tratamento, perdão, num ciclo natural. Quase todos os tratamentos são feitos em ciclos estimulados com hormônios para que a mulher não produza apenas um óvulo, mas que produza alguns óvulos, dessa forma aumentando a nossa chance de gravidez, né? Então, para descobrir qual é a medicação adequada e a dose, ela passa por uma investigação da reserva ovariana. Cada médico tem sua forma de fazer, né? Hoje é muito utilizado a dosagem do hormônio antimileriano. Eu ainda gosto muito do esquema tradicional, com a dosagem de 5 hormônios, que são FSH, LH, estradiol, progesterona e prolactina, sendo feita em 2 etapas. A primeira etapa feita entre o primeiro e o terceiro dia do ciclo menstrual. E a segunda etapa, com as mesmas dosagens, os mesmos hormônios, né? Realizada aproximadamente uma semana depois, ou seja, entre o 8º e o 10º dia do ciclo menstrual. Além disso aí, bom, com isso,
com o peso da paciente, com a altura da paciente, com uma estimativa do tempo de ciclo menstrual, com a duração do ciclo menstrual, ainda com um histórico familiar, com que idade a mãe entrou na menopausa. Às vezes ela já vem trazendo ainda tratamentos anteriores realizados em outra clínica, esses tratamentos são todos analisados, mas com isso a gente vai descobrir qual é a dose ideal para essa paciente, qual o esquema de medicamentos mais adequado também, né? Mas são só esses exames, doutor? Tem alguns outros que o senhor pede? Não, tem outros exames também. A gente tem que pedir para o marido e para ela uma investigação das doenças transmissíveis, né, conforme exigido pela Anvisa. Então nós vamos ter que pesquisar obrigatoriamente hepatite B, hepatite C, nós vamos ter que testar para sífilis, HIV, HTLV 1 e 2, também por conta dessa epidemia que tivemos de Zika, a Anvisa incluiu nessa relação de exames a pesquisa para Zika, geralmente realizada com anticorpos IgE. Além desses exames, a gente tem que passar para essa paciente um pedido de histeroscopia, porque para que se consiga a gravidez não basta produzir bons embriões, é importante que o útero ofereça qualidade excelente para esses embriões conseguirem se implantar. Então esse é um exame indispensável também. E para o marido, além daquelas pesquisas das doenças transmissíveis, o ideal também seria que ele fizesse um espermograma para a gente ter uma posição da parte dele, né? Doutor, como é definido o protocolo para cada paciente? Bom, tá aí, essa é uma boa pergunta. Não existe um esquema ou uma dose que funcione para todas as mulheres. Então, para cada caso, você vai ter que escolher um que seja mais adequado. Talvez o protocolo ideal não exista. O protocolo ideal seria aquele protocolo que funcionaria para todo mundo. Você não precisaria mudar. Mas como esse não existe, a gente vai ter que escolher o que funciona melhor para aquele caso, né? Então, por exemplo, tem as pacientes que são boas respondedoras, ou seja, tem uma boa reserva ovariana. Ela, para começar, não vai precisar ser estimulada com uma dose muito potente de hormônios, ela vai poder usar uma dose mais leve. Já tem as pacientes que são mais respondedoras, ou seja, elas têm uma reserva ovariana menor, têm menos óvulos. Então, com certeza, terão de ser estimuladas com uma dose mais potente de hormônios. Além da dose dos hormônios, nós vamos ter diferentes hormônios no mercado, né? Então, tem hormônios que devem ser aplicados diariamente, tem hormônios que você pode aplicar, por exemplo, uma vez e ele ter efeito por uma semana, por exemplo. Então, isso poupa um pouquinho a paciente do desconforto de tomar injeções diárias, né? E tem ainda aquelas pacientes que respondem muito mal e que a gente nem pode trabalhar só com o FSH, que seriam esses hormônios principais, né, os hormônios que estimulam o crescimento dos folículos. Muitas vezes nós temos que usar de outros artifícios para que o próprio FSH da paciente contribua com essa estimulação, para você não ter que usar ainda uma dose maior do que a dose que seria razoável, né? Porque o FSH também é um hormônio muito caro, né? Talvez na estimulação da parte de medicamentos a mais cara é justamente o FSH. Então, dependendo do caso, se a dose necessária for grande demais, nós podemos nos valer desse recurso de fazer com que o próprio FSH da paciente se eleve para contribuir com essa estimulação e a gente poder usar uma dose um pouquinho menor, né? Bom, doutor, se no decorrer do tratamento for percebido que a paciente não está respondendo bem, há algo a ser feito nesses casos ou se foi cancelado? Bom, depende. Se você teve um crescimento folicular insuficiente, ou em número de folículos, ou mesmo no tamanho dos folículos, às vezes você aumentando um pouco a dosagem do FSH, você consegue recuperar, talvez nem tanta quantidade de folículos, mas fazer com que eles cresçam numa velocidade um pouco mais adequada. E nem sempre
basta aumentar a dosagem. Às vezes é necessário também aumentar o tempo de tratamento. Às vezes você precisa esticar um pouquinho, acrescentar mais um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes até mais, para que os folículos cheguem na medida adequada. E tem outros casos que são o contrário, né? Você calculou que ela fosse fazer a coleta dos ovos, por exemplo, no 13º, no 14º dia de estimulação, de tratamento, e quando você faz a ultrassonografia, os folículos já estão bastante crescidos e nesse caso você encolhe um pouquinho o tratamento, você faz a punção, a coleta dos ovos um dia mais cedo, 2 dias, 3 dias mais cedo, né? E tudo isso vai ser talvez calculado em função do que a gente vai ver na ultrassonografia e por vezes também em dosagens hormonais que podem ser pedidas para ajudar nessa avaliação. Doutor, é importante fazer a dosagem hormonal durante a indução? Tem muitos profissionais que fazem, outros que não fazem, né? Então eu acho que também depende um pouquinho do caso. Se é o primeiro tratamento que a paciente está fazendo, é interessante você ter algumas dosagens hormonais durante a indução. Nesse caso eu gosto de dosar FSH, LH, estradiol e progesterona durante a indução, para a gente verificar primeiro que níveis de FSH você está atingindo com a medicação que você usou, se o LH não está muito elevado para aquela fase do ciclo, que ele não deve estar elevado no início do ciclo, se o estradiol está crescendo, está subindo num ritmo adequado, não é? E outra coisa, a progesterona também, ela não deve, antes que você dê a injeção de HCG, que acontece mais ou menos umas 35, 36 horas antes da hora programada para a coleta dos óvulos, a progesterona não deve subir, né? De preferência ela não deve passar de 1 nanograma por ml. Se você tem em algum momento desse ciclo uma progesterona muito elevada, talvez seja ideal até cancelar o tratamento, porque essa progesterona elevada pode comprometer a receptividade do endométrio. Doutor, esse caso que o senhor falou, como que faria? Cancelaria a transferência para esse ciclo e faria em outro ciclo ou em outro ciclo sequente? Como é que faz? Bom, se o crescimento folicular está adequado, esse é um recurso, sim. Você pode continuar com a estimulação, fazer a coleta dos ovos, fertilizar os ovos e congelar. Uma vez feito isso, você espera para a paciente menstruar, você pode até começar com uma medicação já antes mesmo dela menstruar e você faz um ciclo de reposição hormonal. E aí você, quando está no momento adequado que você programa, você descongela os embriões e transfere então num outro ciclo, onde não tem havido essa interferência da progesterona comprometendo a receptividade do endométrio. Doutor, por quantos dias é marcada a punção ovulatória? Bom, na verdade a gente faz uma programação prévia, né? Aqui na clínica, eu diria que a maioria das pacientes, eu calculo que terão a coleta dos ovos mais ou menos no 14º dia do ciclo, às vezes um pouquinho antes, 13º, 15º, isso é para a maioria dos casos. Então a gente programa todo o tratamento em cima de uma projeção desse tipo. Aí a ultrassonografia vai nos confirmar se essa data realmente está adequada ou se eu preciso antecipar ou atrasar um pouquinho. Doutor, quando é feita a punção ovulatória e a parte do marido? Bom, a punção, a coleta dos ovos, né, ela normalmente é programada previamente. Na maioria dos casos, aqui na clínica, eu programo para que isso aconteça ao redor do 14º dia do ciclo. Às vezes pode antecipar um pouquinho, ir para o 13º, atrasar um pouquinho para o 15º, como eu já tinha falado. Agora, a coleta do marido é feita normalmente no mesmo dia, com exceção dos casos onde o marido não vai poder estar presente, ou ele tem uma viagem, ou ele não mora por aqui, ou ele veio aqui, colheu o material, congelou e foi embora. Por exemplo, pode acontecer, né? Pacientes que são de outros países, às vezes a esposa fica aqui para continuar o tratamento, mas ele vai embora para trabalhar e coisa e tal. Mas eu com certeza preciso que ele venha para fazer essa coleta
antes da gente fazer a coleta dos ovos. Até porque, de um modo em geral, o material do marido, os espermatozoides, eles suportam algum tempo de espera, né? Dependendo da qualidade, eles podem esperar até por dias. Se tiver congelado, então não tem nem prazo, pode ficar por séculos congelado. Mas os ovos, uma vez que você fez a coleta, você não pode ficar enrolando muito para fertilizar esses ovos. Eles precisam já ter ali os espermatozoides prontinhos para você poder começar o procedimento. Doutor, a gente falou da parte do marido, quando o esposo tem um espermatozoide, ou precisa fazer uma punção, ou uma microdissecção, enfim. Mas e quando não tem e precisa usar banco de sêmen, como que é feito? Bom, na verdade, isso pode acontecer sim nos casos de homens azoospermicos, em que mesmo dentro do testículo você não tem como encontrar espermatozoides. Então a indicação seria o uso de sêmen de doador, né, comprado em banco de sêmen. Existem diferentes bancos de sêmen, né? De acordo com a situação, você pode dar para a paciente essas diferentes opções. Existem vantagens e desvantagens nas diferentes opções, né? Quando o sêmen é comprado aqui no Brasil, uma das vantagens é que ele chega mais rápido, né? Você depende de uma transportadora que vai trazer o material, mas se você pede isso aí numa segunda, numa terça-feira, lá para quarta, quinta-feira já está chegando o material na clínica. Então, você não precisa comprar isso com tanta antecedência. Se você escolhe um banco de sêmen de fora do país, às vezes você precisa de 2 meses para o material chegar. Então você tem que providenciar isso tudo com muita antecedência. A vantagem de comprar um sêmen fora do país é que os bancos de sêmen são muito grandes e você tem uma amostragem maior de doadores. Então, às vezes você vai se basear nisso, principalmente se no caso daquele paciente em especial o banco de sêmen brasileiro não tem uma amostragem suficiente, ou seja, você não encontra ali um doador que seja suficientemente compatível com o marido, por exemplo. Nesse caso é interessante trazer um sêmen de fora. Trazer o sêmen de fora costuma ficar um pouco mais caro, mas também não é uma diferença absurda não. Doutor, então a punção ovulatória feita, coleta do marido feita, qual o próximo passo? Bom, nesse dia não se pode perder muito tempo, né? O próximo passo é feita a separação dos ovos, né? Você vai no microscópio, numa lupa, separa os óvulos todos, com frequência. Hoje em dia a gente usa a técnica conhecida como injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ou ICSI, né? Você, para fazer esse procedimento, você também precisa tratar esses óvulos com uma enzima para remover umas células que ficam em volta, para você poder visualizar melhor o interior do óvulo. E em seguida você, já com o sêmen preparado também, porque tem todo um processo de seleção dos espermatozoides, uma vez isso tudo feito, você vai para o microscópio para fazer a micromanipulação, ou seja, você vai injetar um espermatozoide selecionado, escolhido, dentro de cada óvulo. Depois de feito isso tudo, isso pode levar horas, dependendo de quantos óvulos nós tenhamos e também se a qualidade de esperma do marido é muito ruim. Às vezes é difícil, inclusive, encontrar um espermatozoide, né? Em biópsia de testículo, isso é mais comum. Então, uma vez que você já tenha manipulado todos os óvulos, você coloca num meio de cultura próprio, numa placa própria, e leva para a incubadora e espera até o dia seguinte, normalmente 16, 17, 18 horas, para avaliar se houve adequada fertilização desses óvulos. Uma vez que isso tenha acontecido, você costuma às vezes trocar o meio de cultura nesse momento, você separa os ovos, fotografa e coloca em cavidades separadas numa mesma placa, para você poder acompanhar diariamente o desenvolvimento desses ovos. Aqui vão virar embriões no caso, né? Aí diariamente você vai fotografar esses embriões, vai fazer uma classificação deles até o dia da transferência, quando serão colocados de volta no útero. Aí, como que você vai decidir sobre o dia da transferência? Vai depender, em primeiro lugar, da idade da mulher. De um modo em geral, as mulheres mais jovens
elas não precisam transferir muitos embriões para conseguirem gravidez. Então, se você tem muitos, uma boa opção é deixá-los em cultura um pouco mais prolongada, né? Até que eles atinjam o estágio de blastocisto. Se a mulher é mais velha, esse número não é excessivo, você nem precisa esperar. Você pode transferir de volta para o útero 2 dias após a coleta dos ovos, 3 dias após a coleta dos ovos, 4 dias após a coleta dos ovos. E quando você deixa em cultura para blastocistos, na maioria dos casos você vai transferir 5 dias após a coleta dos ovos e às vezes mesmo 6 dias após a coleta dos ovos. E se ainda assim, após a cultura para blastocistos, o número de embriões que geraram blastocisto, que se transformaram em blastocisto, for muito grande, for acima do que você esperava, você pode escolher uma parte para transferir e congelar os blastocistos excedentes para uso futuro. Ou um mês seguinte, por exemplo, se a paciente não engravidou naquele, ou mesmo se ela engravidou e teve bebê 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, quando ela resolver ter outro bebê. Então, meninas, agora a gente vai falar de uma parte boa pra gente e uma nem tão boa, né? Então, doutor, o tratamento deu certo, a paciente teve um belo de positivo. E daí... Olha, essa é a melhor parte, né? A parte fácil do tratamento, que dá notícia boa, todo mundo quer. E receber também. Né? Então é muito fácil você ligar para o paciente, dizer que bom, deu tudo certo e tal, e vamos acompanhar e tal. E quando dá negativo, bom, aí é a parte difícil. Por mais que a gente tenha experiência de décadas, dando resultados negativos e tudo, a gente se coloca no lugar da paciente ou do casal e a gente sabe que lá do outro lado da linha a tristeza é grande, né? Então tem pacientes que são mais fortes e conseguem segurar a emoção, não, tudo bem, doutor, tá tudo certo e tal, e outras desmoronam, choram no telefone e tal. Então acho que primeiramente você tem que ter habilidade para tentar dar esperanças para essa paciente, senão ela fica desesperada depois de passar por todo esse tratamento e não deu certo e tal. Então, tentar mostrar, né, que não, vamos dar uma analisada em tudo que aconteceu, vamos ver se tem algo que possa ser modificado na medicação, nos tempos todos, o que a gente pode usar como estratégia para tentar aumentar as chances dela numa próxima tentativa. Quando ela decide, quando ela pode fazer uma próxima tentativa, é muito bom. E quanto antes isso aconteça, melhor. Então, doutor, quero te agradecer por esse momento. Pode parecer pouco esse tempo que a gente fica aqui, mas antes a gente se prepara, a gente fica aqui, a gente bate um papo, então é um tempo longo que o doutor dedica a gente. Então, muito obrigada, doutor. Que Deus continue te abençoando, que Deus abençoe suas pacientes, que Deus abençoe suas mãos, que quando o senhor estiver lá manipulando, fazendo tratamento, que Deus sopre lá o fôlego de vida e que venha muitos e muitos e muitos positivos aqui da clínica das suas mãos. Que Deus te ouça, né? Amém. É bom, quero muitos resultados positivos, nada mais emocionante talvez, né, do que depois de passar por tudo isso, se é para o paciente, para o casal, ou para nós mesmos que estamos ali no microscópio e tal. Isso tudo, a gente esquece todo o trabalho, todo o cansaço, quando vem o resultado positivo, ou seja, tudo vale a pena quando dá certo, né? A gente fica realizado também. E meninas... Muito obrigado, hein, pela oportunidade também de estar com você. É sempre um grande prazer, sempre que você precisar, você me fala que a gente vai se encontrar, vamos falar sobre o que você quiser. Muito obrigada, doutor. Meninas, agora eu quero dar os parabéns a quem teve seu positivo, a quem está chegando agora no mundo da fertilização, recebeu a notícia há pouco, não se desespere, fique tranquila, fique calma, como vocês estão vendo, sempre tem gente disposta a ajudar. Então, assim, o que eu acho muito importante dizer para vocês, procure um médico que realmente abrace você, abrace sua situação e passe aquilo com você. Como vocês viram o doutor falando, que ele sente quando não dá certo. Então isso é muito importante, porque a gente não quer se sentir só números, né? A gente quer se sentir cuidada, querida, enfim. E agora eu quero falar com quem infelizmente teve um resultado negativo. Eu já passei por isso também, eu já contei aqui no canal. E eu quero dizer para você, não desista, não deixe isso te parar,
Não pare, continue, prossiga, crie expectativas no seu coração, tenha fé, acredite, porque vai acontecer. Agora, se você desistir, se você parar, não vai acontecer. Como é que você vai saber? Então, assim, talvez você já tão pertinho de receber o que tem pra você, e daí, se você desiste, você perde essa oportunidade. Tá bom, meninas? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Aqui embaixo no box de informações vai dar todas as informações do Dr. Magarino. Vocês podem entrar em contato com ele, ligar na clínica e falar com ele. Eu agradeço a vocês, tá bom? Beijo grande, fique com Deus, tchau, tchau. Até logo, foi um prazer estar com vocês.